alunos, a mais uma das nossas videoaulas. Na aula de hoje, nós vamos fazer exercícios envolvendo conservação da energia. Energia cinética, energia potencial, energia mecânica, o conceito que nós vimos na aula passada. Deixa eu só cortar um pouco da música, gosto muito de Star Wars, mas agora não é o momento. Então vamos lá? Olha só, vamos à nossa tela, nossa canetinha, que vai ajudar a gente a resolver o problema. Você lembra do conceito de energia cinética? Energia cinética é a energia de um corpo em movimento, depende da massa e da velocidade do corpo. Definimos uma energia potencial, chamada energia potencial gravitacional, que é o produto da massa vezes a gravidade vezes a altura que o corpo está. Energia potencial elástica, essas fórmulas. Lembra que nós falamos que elas vinham lá do conceito de trabalho, de uma força, enfim. E aí definimos energia mecânica, como sendo a soma da energia cinética com a energia potencial. E essa energia mecânica pode ser constante ou não, isso vai depender do sistema. Você está lembrado daquela simulação que eu mostrei para você na aula passada? Não? Então não tem problema. Vamos vê-la agora de novo. Olha só. Aqui nós temos a nossa simulação de movimento. Olha só. Aqui eu tenho o gráfico da energia cinética, o da energia potencial e da energia térmica. No caso dessa energia térmica, nós não vamos nem nos preocupar, tá? Por enquanto, porque por enquanto nós vamos trabalhar no sistema conservativo. Eu solto o meu corpo a partir do repouso, a velocidade inicial é 0, e aí ele descreve o movimento de vai e vem, subindo e descendo e assim por diante. Ora, observe o detalhe. À medida que ele desce, a energia cinética aumenta e a energia potencial diminui. Olha lá, ó. Passo a passo você vai vendo o aumento da energia cinética e o decréscimo da energia potencial. Quando ele chegar aqui embaixo, no ponto mais baixo da trajetória, passou, a energia cinética será máxima, a energia potencial será nula. Essa energia total, aqui ela se comporta como energia mecânica, mas geralmente não é assim. Por quê? Porque tem energia térmica. Essa energia total seria cinética, mais potencial, mais a térmica. Como neste problema aqui nós não vamos considerar a energia térmica, por enquanto, vai ser um sistema conservativo, né? Aqui, observa, à medida que ele vai subindo, a energia potencial vai aumentando e a cinética vai diminuindo. E depois, desceu, subiu de novo, e aí ele vai fazendo esse movimento infinitamente, né? Porque não tem atrito, ele não tem perda de energia mecânica no sistema. Ok? O que aconteceria se eu diminuísse a massa do meu rapaz? Se a gente diminuísse a massa do rapaz, ele ia continuar fazendo esse movimento de vai e vem sem problema algum. Perceba que ele vai chegar aqui embaixo com a mesma velocidade, mas não com a mesma energia. Aqui a energia potencial é nula, a energia cinética está máxima, e essa velocidade está aqui, nesse ponto aqui, né? O que acontece então no nosso sistema? Vamos tirar o nosso rapaz daqui e vamos engordá-lo novamente. Se eu aumentar a massa dele, a energia vai aumentar, potencial. Por quê? Porque ela depende da massa, mgh, mais massa, mais energia. A energia cinética também vai aumentar, mas observa um detalhe na hora que ele tiver... Ó, a velocidade com que ele chega lá embaixo é a mesma. Essa velocidade não depende da massa com que ele toca o chão. A força que o trilho tem que fazer para sustentá-lo com maior massa aumenta, a energia do sistema aumenta, mas o que acontece nessa brincadeira é que
ele não vai ter mais velocidade por ter mais massa. Agora, vamos considerar o nosso sistema com uma certa quantidade, com um certo atrito. Primeiro, vamos considerar o atrito zero. Ok? Vou soltar ele aqui de uma determinada altura e ele vai fazer o movimento que a gente está acostumado. Ok? Se aumentar a massa ou diminuir a massa, ele vai continuar nesse movimento infinitamente, sem problema nenhum. O que acontece agora é o seguinte, eu vou pegar o nosso rapaz, vou soltá-lo da altura máxima, vou soltá-lo aqui da altura máxima, e eu vou colocar uma certa quantidade de atrito. Observe o que vai acontecer com o nosso sistema. Ó. Ele vai descer, subir, e aí continua esse movimento e aparece agora energia térmica. Que energia térmica é essa? Você já deve ter, num dia frio, feito o seguinte, esfregado uma mão na outra para esquentar? Pois é, eu faço isso pra caramba nesses dias, porque eu realmente estou muito friorento. Quando eu faço isso, a força de atrito transforma essa energia cinética da minha mão em energia térmica, o que aquece a minha pele, aquece as minhas mãos quando eu estou no frio. Estou com frio, estou no frio não, está no frio horrível, ou fala horrível, quando eu estou com frio. A mesma coisa vai acontecer com o nosso simulador. Quando eu solto o meu rapaz aqui dessa altura máxima, à medida que ele vai subindo, olha lá, a energia cinética vai diminuindo, a energia potencial vai aumentando e até a hora que ele vai inverter o sentido do movimento. Ao inverter o sentido do movimento, já não tem mais energia cinética, a velocidade é nula, mas a energia potencial não era igual antes. Por quê? Porque houve um aquecimento aqui devido à força de atrito. E à medida que a gente solta esse rapaz, vai chegar uma hora que ele vai acabar parando esse movimento. Ele poderia parar tanto nessa região quanto nessa. Né? Ó, parou aqui. Né? Parou aqui nesse ponto. Se você aumentar a força de atrito aqui para um valor muito alto, eu não tenho condições de dizer o valor da força de atrito, porque o programa não me permite isso, ele para de novo nesse ponto. Vamos ver se a gente consegue fazer ele parar aqui nessa parte de cada trajetória. Hoje ele não quer parar onde eu quero. Né? Eu queria que ele parasse aqui embaixo. Vamos ver se eu consigo. Ele não quis me atender. Mas tudo bem, isso não é o importante. O importante é que você saiba que parte da energia cinética foi transformada em energia potencial e energia térmica. Agora, você lembra do problema que eu deixei na aula passada para vocês? O problema falava o seguinte, de que altura que eu tenho que soltar o meu rapaz, aqui o meu skatista, de que altura que nós temos que soltar o skatista, de tal forma que ele consiga fazer esse looping aqui, essa volta. Se eu soltar ele de uma altura muito pequena, não consegue nem subir, independente ou não de ter atrito. Né? Se botar até uma velocidade aqui, você vai ver que ele não vai nem subir. Aí eu vou aumentar a altura. À medida que eu vou aumentando a altura, ele vai percorrendo uma distância maior, mas pode até cair. Se ele for bom no skate, o nosso skatista é muito bom, você percebe que ele solta do trilho, ele sai do trilho, mas ele não cai, nunca desce do salto. Né? Soltando aqui de 4 metros e pouco mais de 4 metros. Opa, chegou mais alto, caiu, propriamente dito. Se eu soltá-lo de 5 metros, vamos ver se a altura de 5 metros é suficiente para fazer a volta? Não é suficiente para fazer a volta do jeito que a gente quer. A gente quer que ele faça a volta, mas esse contato aqui seja pequeno, mas ele não caia. Vou soltar aqui de quase 6 metros. Né? E eu observo que ele consegue fazer a minha volta. Então, a altura mínima para ele fazer a volta estaria aqui em torno de 5,8, 5,9 metros. Se eu soltar de 8 metros, ele vai fazer essa volta tranquilamente, sem nenhum problema. Então, eu havia deixado para vocês um problema que era
Olha, qual a altura mínima que eu tenho que soltar o meu objeto de tal forma que ele consiga fazer esse looping, né? Ele consiga fazer essa volta. Está lembrado disso? Ó, vamos supor aqui, eu tenho um objeto de massa 50 quilos que vai partir do repouso, velocidade inicial zero, e eu quero que ele faça essa volta completa aqui, desça e faça essa volta completa. Que altura mínima eu tenho que ter para que ele consiga fazer essa volta? Se ele vai sair aqui com a altura mínima, ele vai passar aqui com uma velocidade mínima, né? Desconsidere os atritos, é aquele sistema conservativo que nós vimos lá na simulação. Bom, ao passar lá em cima, o que nós observamos? O nosso bloquinho vai estar sob a ação de duas forças, o peso e a força normal. Aqui, vamos tomar cuidado. Quando ele passa lá em cima com uma velocidade alta, ele empurra o trilho para cima e o trilho empurra ele para baixo. Por isso que nós temos aquelas duas forças ali, ó, o peso e a força normal. Quando eu passar com velocidade cada vez menor, esse contato do bloco com a normal será cada vez menor. Nós vimos isso na nossa simulação, tá lembrado? Vamos voltar lá à nossa simulação? Olha só, quando eu solto ele de 8 metros, ele passa ali e o contato é bem grande, né? Ele tem um contato bem intenso. Quando eu solto ele próximo de 6 metros, o que acontece? Vamos fazer passo a passo aqui. Você observa que o contato já não é mais tão grande assim. Ele chega quase que... parece que soltou do trilho. E realmente não só parece que soltou. A força normal ali vai ser bem próxima de zero, né? Como ele vai passar lá em cima com a velocidade mínima, o que acontece? Eu vou ter a minha força normal próxima de zero. A força-peso eu não vou alterar, porque o peso não depende da velocidade com que ele passa ali. Então você lembra da nossa força centrípeta? Força centrípeta é aquela força que aponta para o centro da curva, mv ao quadrado sobre r. Nessa situação, quem vai fazer o papel de força centrípeta é apenas a força-peso, mg. Igualando as duas expressões, nós vamos observar que essa velocidade mínima aqui vai ser dada por essa expressão, raiz de r, g. Essa velocidade não é zero, ela é um valor diferente de zero, né? Agora vejamos, aplicando a conservação da energia mecânica no sistema, eu vou ter no ponto A, ponto de partida, ponto B, ponto aqui em cima, né, na altura máxima. A energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B, porque não tem atrito. Em A, eu tenho energia cinética e energia potencial. A energia cinética é nula, então vai sobrar só a energia potencial. Aí, o que a gente observa? Olha só, no ponto B, eu tenho que a energia mecânica é a energia cinética mais energia potencial. Tá, ok? Mas no ponto B eu tenho as duas, porque eu tenho velocidade e eu tenho a altura. Tá, ok? Então a gente vai manter as duas. Como o sistema é conservativo, igualamos as duas expressões. A primeira coisa que você pode observar é que a massa vai embora, né? Aí sobra a expressão sem a massa. Não depende da massa, essa altura, essa velocidade com que ele vai passar lá em cima. Essa altura B que aparece aqui é o diâmetro. É esse diâmetro aqui, ó. É o diâmetro dessa estrutura. Nossa, que diâmetro horrível. 2 vezes o raio. Então aqui vai ser 2 vezes o raio. Essa velocidade aqui, em cima, essa velocidade nesse ponto aqui, é raiz de RG. Substituindo esses valores na nossa expressão, né? Raiz quadrada de RG elevado ao quadrado cai fora, né? Posso simplificar a gravidade que aparece nos três termos da equação. Aqui eu vou ter meio de R mais 2R. Essa altura será 2,5R. No nosso caso, o raio tinha 5 metros, então
essa altura deve ter aí uma 12,5 metros aproximadamente, né? É a altura mínima. É claro, vamos voltar lá no nosso simulador. Olha, se nós fôssemos trabalhar com atrito, lembra que ao soltar do próximo de 6 metros, ele conseguia fazer a volta? Se a gente tiver atrito, ele não vai conseguir fazer essa volta. Por quê? Porque a força de atrito vai tirar energia mecânica do sistema e ele não vai ter velocidade suficiente para fazer a volta. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que soltá-lo de uma altura maior e contar que a força de atrito não é suficientemente grande para parar o indivíduo. Vou diminuir um pouco mais o atrito aqui para a gente ver o que eu estava falando para vocês. Ó. Com atrito, ele passa, ele consegue fazer a volta, mas ele precisa sair de uma altura maior. Ok? Bom, vamos ao nosso segundo problema. O nosso segundo problema de hoje nós vamos mexer só com 2 probleminhas de conservação da energia. Nosso segundo problema diz que uma esfera de massa 2 kg é abandonada do ponto A da figura a partir do repouso e desliza sobre o trilho circular de raio 4 metros sem atrito. Ele quer a força normal aplicada sobre a esfera no ponto A. Observe aqui um detalhe, ó. Esse ponto e esse, são ângulos de 90 graus, o que significa que essa altura de queda aqui vai ser o raio da própria esfera. Ao ir de A para B, a gente vai aplicar a conservação da energia mecânica, ok? Que é a cinética mais a potencial em A, cinética mais a potencial em B. Ele parte do repouso, o que significa que esse termo vai ser zero no ponto A. Eu só vou ter potencial. Aqui no ponto B, eu vou estar na altura mínima, então a minha potencial vai ser nula, vai ter apenas a energia cinética. A massa eu posso cortar, e aí nós calculamos a velocidade como sendo raiz de 2 vezes g vezes o raio, 2 vezes 10, 40, raiz quadrada de 80, 8,9. Essa é a velocidade com que ele irá passar aqui embaixo, no ponto mais baixo da trajetória. Mas eu quero calcular a força normal. Quando ele passa aqui embaixo, ele vai estar sob a ação da força normal para cima e o peso para baixo. No desenho fica claro de você ver. A força normal é maior que o peso. Por que a força normal é maior que o peso? Porque ele vai ter que descrever esse movimento circular aqui, então ele vai ter uma força centrípeta, que é a força radial para o centro, menos a força para fora, que é o peso. A força centrípeta, já vimos, mv ao quadrado sobre r, o peso é mg. Daqui nós tiramos que a nossa força normal vai ser mv ao quadrado, 8,94. Esse 8,94, se você não lembra, era a raiz quadrada de 80. Está lembrado lá no problema, no slide passado? O 8,94 é a raiz quadrada de 80. Raiz quadrada de 80 elevado ao quadrado é o próprio módulo de 80. 80 vezes 2, 160, sobre 4, 40 newtons. Aqui o produto vai dar 20. Vai para o outro lado somando. A minha força normal vai ser uma força normal de 60 newtons. Olha, eu tenho um peso de 20. Eu tenho uma força normal de 60. E eu tenho uma força resultante centrípeta. Opa, fiz uma besteira aqui. Deixa eu ver se eu consigo apagar essa besteira. Eu tenho uma força resultante centrípeta, ou força centrípeta, que será de 40 newtons. Ou, se você quiser, mv ao quadrado sobre r. Com isso, o que acontece? Ele não está em equilíbrio, porque se estivesse em equilíbrio, a força resultante seria zero. E se ele estivesse em equilíbrio, o único movimento que ele poderia descrever é o retilíneo e uniforme. E esse movimento não é em trajetória reta.
Com isso, crianças, fechamos a nossa aula de hoje. Fizemos 2 exercícios com base naquele simulador lá do FET. Né? Aconselho a vocês, entre no site do FET e faça o seu próprio experimento. Essa pista de simulação que eu desenhei aqui, essa pista de simulação, deixa eu ver se eu abro ela aqui para vocês, essa pista de simulação foi eu que desenhei. Você vai pegando esses pedacinhos aqui, ó, deixa eu abrir aqui. Você vai pegando esses pedacinhos e vai emendando. Você pode criar a sua própria pista de skate sem problema nenhum. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer uma pista de skate bem grande aqui, bem legal, para que ele consiga fazer esse movimento de vai e vem. Ó. Vamos soltá-lo aqui. Né? E ele vai fazer o looping e vai subir e descer. Opa, esqueci de tirar o atrito. Mas mesmo assim ele vai conseguir fazer o movimento de ideal. Ele vai ficar fazendo esse movimento. Você pode desenhar a sua própria pista com esse simulador, ok? Não há nenhum problema com relação a isso. Tá? Então, aguardo vocês até a nossa próxima aula. Bons estudos. Qualquer dúvida, entre em contato conosco pelo